Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Natália Engel, professora de patchwork, e vocês são todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje, pessoal, eu vou ensinar um bloco para vocês. Ele é um bloco assim lindo, lindo, não é difícil, mas ele é bem trabalhoso, ou seja, ele tem muitos encaixes, tem várias peças e eu até procurei gravar de um jeito diferente, por etapas, para que vocês compreendessem tudo e pegassem tudo, as quantidades de peças, o que vai costurar com o que, tudo bem certinho. Fiz com o maior carinho para vocês, espero que vocês gostem. Então, bora lá pro vídeo? Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou gravar de um jeito diferente, eu já tô aqui na máquina, né? E eu vou gravar um bloco, só que é um bloco, ele tem bastante peças, ele é um pouco detalhado, mas não é difícil. Para ficar mais fácil ainda o entendimento de vocês, eu vou gravar por etapas, ou seja, aqui eu já coloquei as peças da primeira etapa da construção desse bloco e assim por diante. São 3 etapas, eu dividi mais ou menos em 3 etapas, vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. Então, o que eu quero falar para vocês? Aqui, então, eu vou falar a quantidade de peças dessa primeira etapa, você tenha papel e caneta aí para você anotar, porque é lógico que algumas cores aqui elas vão se repetir, né, ao longo do bloco, e aí vocês depois no final vai juntar tudo, vai entender. Mas as quantidades de peça também vou falar por etapas, tá bom? Para que vocês entendam certinho o que vai gastar em cada etapa da construção desse bloco. É um bloco muito lindo, ele é fácil de fazer, mas conforme eu falei, tem bastante peças, né? Então, eu dividi dessa maneira que eu acredito que vai ficar bem fácil o entendimento de vocês. Segue aqui juntinho comigo que você vai ver como vai ficar fácil para vocês, tá? De repente, você não tá entendendo alguma etapa, só faz aqui do jeito que eu estou falando para você, que no final você vai entender. Tá bom? Então aqui, ó, para a primeira etapa da construção desse bloco, eu vou começar a construção desse bloco pelo centro dele, pelo miolo. Então aqui estou com 2 cores, um verde claro e um verde escuro. Para esse bloco eu vou usar ao total 3 cores, mas aqui para o centro, para essa primeira etapa, são essas 2 cores, o verde escuro, o verde mais chamativo, né? E esse verde mais claro, tá bom? Então, desse verde claro aqui é um quadrado de 13,5 por 13,5. E aqui, desse verde mais escuro, são 4 quadrados de 7,5 por 7,5. Em todos eles, eu já tracei a diagonal. E agora, o que eu vou fazer? Já vou começar a costurar esses quadrados aqui nesse grandão. Então, olha só, vou posicionar, em primeiro lugar, um quadradinho em qualquer uma das pontas. Então, vamos supor, aqui. A diagonal, ela está aqui, ó. Talvez não esteja dando para vocês verem. Olha aqui, o sentido da diagonal, tá? E agora é passar uma costura que eu falo às vezes em cima da diagonal, mas eu já fiz vários vídeos aqui explicando para vocês que não é bem em cima. Eu passo um pouquinho deslocado para o lado aqui da ponta que depois eu vou cortar, que eu vou eliminar. Tudo isso para ficar mais fácil de dobrar esse quadradinho e chegar essa ponta até aqui. Então, passar uma costura aqui. Essa aqui eu passei até um pouquinho mais longe, acho que aí tá dando para vocês enxergar. Eu deixei até um pouco, normalmente eu passo assim bem rente à diagonal, sabe? Mas aqui eu passei até um pouquinho mais distante para que vocês consigam enxergar. Ó, essa ponta aqui eu vou cortar. Então, ó, passei a diagonal deslocada um pouquinho para cá. Bom, costurei esse, agora eu vou costurar na ponta oposta, que é do lado de cá. Pronto,
olha só, as duas já estão costuradas. Agora, o que eu vou fazer antes de retirar, de cortar essa ponta? Em primeiro lugar, eu dobro aqui, verifico se deu tudo certo. Aqui não tá dando para enxergar porque eu tô aqui mostrando para vocês, né? Verifico aqui, bato a ferro para depois abrir e retirar o excesso, né? Se tiver tudo certinho, aí eu já posso cortar retirando o excesso. E é isso que eu vou fazer agora. Já volto com vocês. Prontinho, ó, já bati a ferro, já estava tudo certinho, ponta com ponta, já cortei retirando o excesso, né, dos dois lados, certo? Agora eu vou fazer o mesmo processo nas pontas de cá. Lembra do verde mais escuro que eu falei? São 4 quadrados, certo? De 7,5 por 7,5. Então, agora é fazer o mesmo processo com esses 2 quadradinhos nessas pontas aqui, ó, que estão faltando. Então, eu já vou até apoiar aqui em cima da minha máquina, que para mim já é mais fácil. A luz da máquina eu sei que tá atrapalhando talvez um pouquinho, tá estourando aí para vocês, né? Mas já deu para entender, né? Como que é a costura aqui na diagonal. Então, vamos lá. Pronto, agora fazer o mesmo processo. Passar, verificar e cortar, retirando o excesso. Prontinho, olha só. Essa aqui é a parte central do bloco. Então, essa parte já está pronta, agora eu vou reservar. Dando prosseguimento, então, aqui à construção do nosso bloco, aqui já estão algumas das peças da segunda etapa da construção desse bloco. Lembra? Primeira etapa foi essa, só que o que aconteceu? Eu tinha começado a gravar esse vídeo no dia de tardezinha, mas a luz da máquina aqui estava estourando no vídeo, ou seja, a luz estava tão forte que não dava para ver direito aqui eu costurando. Então eu tive que parar a gravação, né, que eu já tinha gravado essa primeira etapa, por isso que vocês vão perceber que tá um pouco diferente, e para gravar o resto do bloco hoje, né, que é de manhã. Então, que assim com a luz natural fica bem melhor para que vocês consigam visualizar todo o processo direitinho, tá bom? Então, essa foi a primeira etapa, ela tá concluída aqui, só relembrando, né? E aqui eu vou dar prosseguimento à segunda etapa. Essa segunda etapa, ela ainda é subdividida em 2 partes, tá? Então, aqui já vou passar a quantidade de peças para a primeira subparte, vamos dizer assim. A parte A e a parte B da segunda etapa, né, da construção do bloco. Então, olha só, já deixei até tudo mais ou menos organizado, ó. O que acontece? O que vocês vão precisar aqui para essa segunda etapa, parte A da segunda etapa do bloco? São 8 retângulos de 7,5 por 13,5 e 16 quadrados de 7,5 por 7,5. Em todos eles, ó, eu já tinha traçado a diagonal, até deixei virado para cima para que vocês olhassem, tá? Aqui é o lado direito, aqui é o lado do avesso, né? Lado de dentro do tecido. Então, ó, tudo com a diagonal passada. E por que eu já deixei separado assim? Aqui tem 4 retângulos e aqui tem 4. Aqui 8 quadrados e 8 quadrados. Por quê? Porque agora nós vamos costurar esses quadradinhos desse jeito aqui. Aqui faz muita diferença a organização das peças para que a costura, para que a posição dessa diagonal saia na posição correta, né? Do jeito que tem que ser, para você conseguir dar o efeito, fazer o desenho do bloco. Então, olha só. Aqui estão os retângulos, eu vou começar a costurar os quadradinhos primeiro nessa ponta de cá. Então, todos os quadradinhos eu vou colocar aqui, ó, um em cada retângulo e todos nessa posição, ok? Muito bem. Os de cá vai ser com a diagonal nesta posição aqui. Então, eu já deixo tudo aqui pertinho de mim e só vim pegando. Então, aqui, ó, eu já sei que este retângulo
a diagonal é nessa posição, então eu venho todos desse montinho, eu vou costurar todos com a diagonal nessa mesma posição. Se você notar, ó, desse montinho ela tá pra cá e desse ela tá pra cá, é como se elas estivessem encontrando de bico, né? Só que cada uma no seu montinho. Então, só começar a costurar. Como sempre, aqui a costura não vai em cima não do traço, vai um pouquinho deslocado pro lado de cá, que é onde eu vou retirar depois esse excesso, essa ponta. Para que isso? Para que fique mais fácil depois de eu dobrar essa ponta e ela encontrar com a ponta de cá. Então, agora é só passar a costura em todos esses desse primeiro montinho. Todos costurados, voltei aqui na mesma posição, agora eu vou fazer o do montinho de cá. Então, eu chego esse aqui só um pouquinho para cá, ponho ele aqui, ó. Todos os meus quadradinhos já estão aqui, ó, na mesma posição. Então, é só ir pegando de cá, colocando aqui e fazer a costura. Pronto, ó, esse montinho pronto, aquele primeiro também, ó, voltei aqui na mesma posição. Agora é só levar ponta com ponta, conferir, bater a ferro. Depois que bater a ferro, eu corto retirando a ponta, tanto desse montinho quanto desse. Então, aqui, tá aqui o meu montinho. Em primeiro lugar, eu pego essa ponta e ela tem que coincidir, bater certinho aqui, ó. Então, dobro, meu ferro já está quente e venho, ó, pronto. Olha lá, ó. Ó como fica fácil de dobrar quando faz a costura desse jeitinho. Agora sim, eu venho, que eu passei, eu abro e corto, retirando todo o excesso de todos eles. Desse montinho já está pronto. Agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui nesse montinho de cá. Conferir, bater a ferro e depois cortar, retirando o excesso. Prontinho, tudo passado, já retirei, né, o excesso dos dois montinhos, voltei aqui na mesma posição, porque nós ainda temos que trabalhar nesses retângulos. Lembra que eu falei que para cada grupinho de 4 retângulos, então só relembrando, aqui tem 4 retângulos e aqui também, nesses 4, ó, pus o quadradinho com a diagonal nessa posição e nesse de cá. Agora ainda falta colocar quadradinhos na ponta de cá, tanto desse quanto desse. E aí é o seguinte, essa diagonal que vai na ponta de cá, ela tem que seguir a mesma posição da diagonal que já foi costurada. Então, por exemplo, nesse montinho, a diagonal está assim, então nesses quadradinhos que eu vou costurar aqui na parte de baixo desse retângulo, a diagonal também tem que estar nessa posição. Então, tá aqui, ó, retângulo, a diagonal tá aqui, todo o meu montinho dos quadradinhos já estão com a diagonal na mesma posição. Mesma coisa vai acontecer nesse grupinho de 4 retângulos aqui. A diagonal está nessa posição, eu vou colocar os outros 4 quadradinhos com a diagonal aqui na ponta de baixo de cada retângulo, com a diagonal
na mesma posição do que é que foi costurado. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E agora é só ir costurando. Ó, já tá tudo arrumado, o meu montinho, cada um de acordo com seu respectivo retângulo, né? Já tudo na posição que tem que ser costurada. Agora é só pegar e costurar. Tá vendo como que a organização na hora de trazer para a máquina faz toda a diferença? Olha aqui, vocês perceberam que, ó, posicionei meu quadradinho. Na hora que eu pego, olha o que que eu faço, porque para mim é assim que vai dar certo de eu costurar. Eu pego e viro ele. Eu virei, tá vendo a importância de ter tudo arrumado? Porque não importa, eu já tinha colocado na posição correta essa diagonal, mesmo que eu tenha que virar a peça para ficar mais fácil de eu fazer a costura, olha só, nada vai sair do lugar, porque ela já foi colocada antes. Então, por isso que é muito importante todo esse processo aqui, ó, da organização, da posição das peças, posição que elas terão que ser costuradas. Então, olha lá, pronto, aqui para mim, eu viro do jeito que eu quiser para passar a costura. Terminei de um montinho, agora eu ponho ele para lá e vou fazer nesse de cá. Aqui, ó, lembrando, é direito com direito, viu? Para quem é bem iniciante, a diagonal a gente traça do lado do avesso. Prontinho, terminei. Então agora eu vou com os dois montinhos ali fazer o mesmo processo que eu fiz nessa parte de cima. Colocar ponta com ponta, passar a ferro, depois pego e recortar todo o excesso. Prontinho, todas essas partes aqui já costuradas, né? Voltei aqui na mesma posição. Agora nós vamos unir uma com a outra, só que agora eu vou inverter e vou colocar assim, ó, para que aqui forme esse retângulo do verdão, desse verdão escuro. Por que que eu falei assim? Porque era mais fácil de eu ensinar para vocês a posição da diagonal. Agora é só fazer assim, ó, que tá tudo pronto. E passando uma costura aqui no meio, unindo de duas em duas, desse jeito aqui, ó. Aqui formou como se fosse uma seta nesse verde mais claro, que aí, não sei, deve estar até parecendo que é meio cinza. E aqui embaixo, aí para vocês, formou esse triângulo do verdão, tá ok? Então, tem que ir costurando uma a uma desse jeito. Então, olha só, coloco uma sobre a outra e trago para a máquina. Acerto tudo direitinho. Aqui, ó, esse de cá eu tinha passado para lá, mas na hora de encaixar, ó, eu deixei um na posição que eu tinha passado e o de cá eu só dei uma dobrada aqui para que lá por dentro, ó, tá encontrando costura com costura. Vocês vão ver que os biquinhos dos triângulos vão ficar bem certinho. E agora é só passar a costura aqui. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou o encontro, o biquinho. Olha lá. Aqui, ó, ficou certinho, ó, o biquinho do... Olha lá, como esse tombamento aqui da costura, ó. Aqui eu já tinha passado tudo pro lado do verde, só que essa aqui na hora de encaixar, eu peguei e fiz essa dobra aqui. Aí depois eu vou aqui no ferro e acerto essa dobra pro lado de cá. Porque aqui, ó, ficou uma para um lado e a outra para o outro. E isso aqui, ó, me fez ter esse encaixe perfeitinho. Então, agora eu vou seguindo costurando todas essas peças aqui.
conforme eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui, ó, todas essas partes já costuradas de duas em duas, elas têm que ficar assim, ó, como se tivesse formado uma seta nesse verde mais claro e aqui, ó, pelo verde mais escuro, formou um triângulo grandão aqui embaixo. Então, estão todas aqui, ó, costuradas na mesma posição, tá? Agora, a gente vai reservar um pouquinho essas partes e ainda, nós estamos ainda na segunda etapa da construção desse bloco. Então, é aqui a parte B da segunda etapa. Para essa parte B da segunda etapa, nós vamos precisar desse triângulo, dessa cor, desse verdão, né? Que foi a mesma cor que eu usei aqui nesses quadradinhos dessa parte que eu acabei de fazer com vocês. Isso é muito importante, vocês seguirem de acordo com as cores que eu coloquei aqui. Ou seja, se você escolheu esses teus quadradinhos em vermelho, um exemplo, todas essas partes aqui que estão colocadas, aqui que eu escolhi o verde, o verdão, você tem que pôr no vermelho, entendeu? Então, é assim, por exemplo, lá naquela primeira etapa, eu escolhi aqui de baixo esse verde claro, então, se vamos supor, eu não quero verde claro, eu quero um amarelo. Então, todas as peças que eu tô montando aqui, que eu estou usando o verde claro, você vai substituir pelo amarelo, que é a sua cor, tá? Lembra sempre disso, senão não dá o desenho, o efeito do bloco. Então, vamos lá. Aqui do verdão, eu vou precisar de 4 retângulos de 7,5 por 13,5 e 8 quadrados, aqui eu estou usando um marrom, tá? 8 quadrados de 7,5 por 7,5. Já deixei separado em 2 montinhos, porque em todos eles eu já tracei a diagonal e agora nós temos que fazer assim, ó, já vou virar de frente para vocês. Então, de um lado do retângulo, eu coloco um quadradinho com a diagonal nessa posição, apontando aqui para o centro, vou fazer a costura, trazer até aqui, conferir, retiro o excesso. Depois que eu fiz de um lado, eu vou vir com o quadradinho do outro lado e fazer o mesmo processo. E aí, essa diagonal desse lado de cá, ela vai ter que encontrar com a outra. Eles vão formar um V. Isso aqui, que eu já vou mostrar o passo a passo certinho. Eu tô só dando uma breve explicação para quem é bem iniciante. Isso aqui a gente chama de voo do ganso. Então, vocês vão ver daqui um pouquinho. Então, o que que para facilitar para mim, ó, primeiro eu vou colocar todas de um lado, todas na mesma posição. Então, vou começar por essa de cá, tá? Então, já organizo aqui minhas peças, ó. Direito com direito. Olha, aqui tá o direito do verdão. E aqui tá o direito do marrom, ó. Diagonal traçada do lado do avesso. Isso eu tô falando para quem é bem iniciante, tá bom? Então, agora eu vou passar a costura em todos eles. Então, já deixei tudo organizado aqui. Opa, acho que eu bati na máquina aí, né? Mas acho que não saiu nada do lugar, não. Bom, e agora é só passar a costura em todos eles desse lado de cá primeiro. Pronto, todas as costuras feitas, agora eu vou no ferro, vou tombar, bater a ferro e depois cortar, retirando o excesso. Tudo passado, já cortei, retirei o excesso, agora é a vez de eu colocar os outros 4 quadradinhos do lado de cá e com a diagonal de bico com essa que já está aqui costurada. Então, olha só, vou colocar aqui, ó. Tá? Acho que tá dando para ver a diagonal, né? Que eu tracei num lápis branco, bem... O traço tá bem fininho. É que eu comecei a traçar uma aqui no lápis
grafite, eu tô enxergando, mas eu sabia que para vocês ia ficar difícil. Aí eu tracei no clarinho. Então, ó, todas as diagonais na mesma posição, e é só fazer agora o mesmo processo, costurar. Pronto, tudo costurado, agora mesma coisa, levar no ferro, dobrar, acertar as pontas e depois abrir, cortar, retirando o excesso. Pronto, tudo costurado, né? Já passei, já retirei o excesso do lado de cá em todos eles. Isso aqui que eu tava explicando para vocês, tá vendo que formou um V nesse tecido verdão? Essa peça aqui, desse jeito, ele é chamado de voo do ganso. Agora aqui, o que nós vamos fazer com essas 4 peças aqui? Lembra essa peça que eu acabei de costurar e que eu falei que era a primeira parte da etapa 2 do bloco? Então, agora nós vamos costurar essa peça nessa. De que jeito? Ó, vou deixar só um de exemplo aqui para que você consiga enxergar. Então, o voo do ganso eu vou pôr aqui em cima, ó, com a parte fininha do V aqui para cima. E essa outra peça aqui, ó, essa seta tem que estar apontando aqui para essa parte verde maior, desse jeito. E agora eu vou costurar todas desse jeito. Pronto, então agora é costurar tudo aqui. Eu já vou dar uma adiantada, né? Que vou dar só uma vincada aqui e pronto. Muito cuidado com esse biquinho, hein? Pode parecer que aí tá, mas não comeu não, morreu bem certinho em cima do biquinho. O que não pode acontecer é vir a costura sair aqui, ó, comer toda essa ponta do biquinho aqui. Aí não, aí tá errado, mas aqui pegou certinho em cima do biquinho, tá? Cuida para isso. Então, agora eu vou costurar todas nessa posição. Pronto, tudo costurado essa parte. Olha só, de novo a questão do biquinho. Não pode comer esse biquinho, tá? Isso aqui, gente, se entrar um pouquinho só, tá? Não é tão grave assim. Mas se entrar muito, aí não fica legal, tá? Aí já é considerado bem erro. Se por um acaso sua costura saiu torta nesse momento, na hora de passar aqui, desmancha e faz de novo, tá? Mas o importante é que fique assim, um biquinho, né? Bem certinho aqui, que não come o biquinho. Então, todas as minhas partes aqui, ó, são 4 partes. Então, eu já encerrei aqui a segunda etapa, né, do bloco. Agora, eu vou organizar aqui as peças pra gente começar a costurar a terceira etapa desse bloco. Então, aqui, nessa terceira etapa, eu só vou trabalhar com o verdão e agora com o marrom, que a gente já começou a trabalhar com o marrom agora na segunda etapa, né? Então, vamos lá. Aqui do verdão, são 4 quadrados de 8,5 por 8,5. E aqui do marrom, também são 4 quadrados de 8,5 por 8,5. Nota que as duas, tanto esse verdão quanto esses quadrados aqui tem a mesma medida, que nós já vamos trabalhar com os dois juntos. E aqui, ainda do marrom, são 12 quadrados de 7,5 por 7,5. E aqui, desse maiorzão, são 4 quadrados de 13,5 por 13,5. Eu vou começar a montar essa terceira etapa por esses dois, por isso que eu já deixei aqui certinho. Esse montinho desses quadradão e desse menor aqui, eu vou deixar um pouquinho de lado. E agora eu vou trabalhar com esses aqui, esses 4 marrons de 8,5 por 8,5 e esses 4 verdão de 8,5 por 8,5. Então, aqui no verde, ó, em todos eles, eu já tracei a diagonal, porque fica mais fácil de eu visualizar a diagonal traçada aqui nessa cor verde, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, unir um com o outro, direito com direito, alinho tudo bem certinho, vou trazer para a máquina e vou passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá da diagonal. E assim eu vou fazer em todas essas partes, passar as 2 costuras. Feito isso, aí eu vou recortar ao meio. Então, agora vou seguir fazendo as costuras. Prontinho,
todos costurados, agora é só ir recortar e abrir, bater a ferro, todos vão ficar assim, ó. Vou ter 8 peças como essa, 8 quadrados com 2 triângulos perfeitos. Pronto, olha só, já fiz, né? Já passei a ferro, tá tudo batido certinho. E aqui agora nós já vamos montar a terceira etapa desse bloco, né? Terceira parte. Então, olha só, eu vou pegar para cada, eu vou montar uma parte aqui e depois vocês entendem que a gente tem que montar 4 partes iguaizinhas. Então, eu vou separar 2 desse aqui que eu acabei de costurar. Já vou colocar, ó, um de frente, de bico com o outro pelo marrom, tá? Deixa eu ver, conferir. É, isso mesmo. Um de bico com o outro pelo marrom. Aqui do lado, aqui e aqui, eu vou colocar um daquele quadradinho do marrom. Lembra que eu falei? Esses quadradinhos aqui são aqueles de 7,5. Então, é um aqui e o outro aqui. 3 quadradinhos desse marrom. E aqui é aquele quadradão do marrom. Pronto. Organizado desse jeito, sempre tomando cuidado de prestar atenção que aqui é essa parte marrom que tem que ficar de bico e aqui entram os outros quadradinhos do marrom, que são os últimos que a gente tem. E aqui o quadradão. Agora, desse jeito aqui, eu vou montar as 4 partes, tá? Só que como que eu vou costurar? Em primeiro lugar, eu vou costurar entre essas duas aqui. Então, tombo uma sobre a outra, sem tirar, ó. Vou voltar aqui, pra você ver o que que eu fiz. Eu vou passar uma costura aqui. Então, ó, vou fazer assim. Vou tombar essa sobre essa. Eu sei que eu tenho que passar a costura aqui, né? Aqui eu tô fazendo bem passo a passo com vocês, certo? Pronto, voltei ela no mesmo lugar. Dou uma vincadinha aqui. E agora, ó, eu passo uma costura aqui. Volto no mesmo lugar. Já dou uma vincada aqui. Ok. Agora, eu vou costurar aqui e aqui. Volto no mesmo lugar. E agora, vou costurar essa de cá. Então, tombo. Ok, voltei no mesmo lugar. Para você se certificar que você não inverteu, ó, o triângulo aqui marrom de bico com o marrom do lado de cá. E agora é só passar uma costura aqui, finalizando essa parte. Então, vamos lá. Está pronto, costurado. Isso aqui, ó, eu vou fazer 4 partes iguaizinhas a essa. Notando, ó, o verde, ele ficou para fora, ó, o marronzinho que ficou de bico, tá? Sempre observar isso, que senão não dá o efeito do desenho. Então, vou montar as outras partes. Ó, note que eu não bati a ferro, só vinquei. Eu não gosto de bater a ferro durante a execução do bloco, só quando tem diagonal. Aqui não, porque se der algum probleminha, não tá tão marcado com o ferro, tá bom? Então, vou construir as outras partes e já volto mostrando como que vai ser a disposição de todas as partes do bloco, a montagem final, tá ok? Ok, pessoal, já trouxe aqui para a mesa todas as partes, né, costuradas, porque lá na máquina agora ia ficar difícil de eu mostrar para vocês a colocação dessas partes, né, para a montagem final do bloco. Então, aqui, ó, vamos relembrar aqui, primeira etapa, né, esse aqui que eu falei é o centro do bloco, aqui foi a segunda etapa e essa aqui, ó, essa última etapa, terceira e última que eu acabei de costurar, de mostrar para vocês, tá bom? Fiz, ó, as 4 partes, do jeitinho que eu expliquei lá para vocês, todas iguais, tá? Então, tá aqui. Então, como eu falei que esse é o centro do bloco, agora nós vamos afastar, já vou colocar o centro do bloco aqui, tá? Aqui, ó, junto com esse centro do bloco, vão essas partes aqui. E sempre com essa parte marronzinha para fora. Então, olha aqui, ó.
Vou colocar em primeiro lugar essa parte aqui de baixo, para vocês verem. Eu acho que vai dar para ver tudo. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, verde com verde, verdão com verdão, marronzinho para fora. Agora eu vou chegar para baixo. Vocês vão poder acompanhar do lado de cima aqui, ó. A outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Se não tiver dando para ver tudo, calma que depois que eu colocar as peças, eu afasto um pouquinho a câmera e mostro tudo, dou um close aqui para que pegue todo o bloco, tá? É que eu sou sozinha para filmar, então tem que ir por partes. Então vamos lá. Agora aqui, né, nessas pontas, são essas aqui que eu acabei de costurar. Como que vai fazer? Esse quadrado grandão aqui, ó, que a gente costurou, ele tem que ficar na ponta de fora das partes. Então, olha aqui, ó. Aqui o quadradão fica aqui. Olha lá. Quadradinho menor fica aqui, ó, de bico com o centro. Quadradão maior para fora, tá aqui. Aqui e aqui. Tá, agora eu vou afastar um pouquinho a câmera e vou dar um close em toda a montagem para que vocês vejam bem a imagem. Deu para ver tudo certinho? Acredito que sim, né? Até acho que dá para pegar daqui aqui, ó. Ó. Acho que essa imagem tá boa para vocês, né? Ok. Então vamos lá. Então agora, gente, muito simples, né? Agora é só costurar entre as partes, formando as carreiras. Então vou costurar aqui, aqui formei uma carreira. Depois eu venho costuro aqui e aqui formei a segunda carreira. E depois costuro aqui e aqui formei a terceira carreira. Depois que eu formar cada uma das carreiras, aí sim eu venho, passo a costura aqui e passo a última costura aqui. Então, essa parte eu já vou costurar, não vou mostrar para vocês porque já fica grande, então vocês não vão conseguir visualizar isso lá na máquina, mas é isso aqui que eu falei, costurar primeiro entre as partes, formando as carreiras. Depois das carreiras prontas, aí vem costura uma com a outra. Eu vou pegando aqui, vocês me acompanham. Vocês só não vão ver lá na máquina, mas então eu vou começar por essa aqui. E aqui está o bloco pronto, finalizado, todo costurado. Aqui eu apenas bati as costuras de leve com ferro comum. É por isso que ele tá um pouco onduladinho. Aqui vai uma dica bem interessante para vocês. Olha só, por que que ele não tá bem assentadinho, bem esticadinho? Como esse bloco tem muitos encaixes, muitos recortes, se eu fosse forçar o meu ferro, que é um ferro comum, ele é seco, né, sem ser a vapor, aqui eu poderia repuxar. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de passar um trabalho que ainda não foi quiltado, como esse aqui, um bloco que está pronto apenas a parte de patchwork.
Por quê? Porque a gente pode entortar alguns tecidos, né? Algumas partes, não alguns tecidos, algumas partes. Então, aqui eu só dei uma assentada de leve nas costuras e depois eu vou levar lá no meu quartinho de passar roupa, porque aqui no meu estúdio eu não tenho ferro a vapor, porque o ferro a vapor ele não aguenta o batidão de um estúdio, de um ateliê, tá? Então, dica aí, se você é dona de ateliê, se você é professora de artesanato, de patchwork, o ferro que tem que ficar ligado muito tempo, quer dizer, quem já é dono já tem essa experiência, mas você que está começando agora, vai lá fazer teu trabalho. Ah, chega de tarde, já fiz um monte de coisa, agora eu vou sentar e vou costurar. Liga o ferro a vapor e fica lá. Aí costura uma peça, vai lá. Gente, acaba com o ferro a vapor. O ferro a vapor não aguenta isso, sabe? Ficar ligado o dia inteiro lá. Então, é por isso que eu tenho um ferro simplesinho aqui no meu estúdio. Aí depois eu levo esse trabalho lá no meu quartinho de passar roupa, pego o meu ferro a vapor, aí eu dou. Por quê? Porque aí o vapor eu não preciso de apertar e não corro o risco de esticar, né? De entortar alguma peça, porque daí eu venho com bastante vapor e só dando aquela apertada e jogando bastante vapor, tudo vai assentar direitinho sem entortar, né? O meu trabalho. Então, por isso que nesse caso, no final, o ferro a vapor é bem interessante, é bem legal, tá bom? Nesse momento, esse meu bloco está medindo 49,5 por 49,5. Depois de costurado, ele vai ficar com 48 por 48. Ele foi calculado, né, para ficar com 48 por 48 depois de pronto, tá bom? Então é isso, pessoal, tá aqui um bloco, ele é um bloco mais detalhado, conforme eu falei lá, mas se você tem um pouquinho de prática de costura, mesmo que você não saiba o patchwork, você consegue fazer se você fizer tudo direitinho, do jeito que eu coloquei aqui, todo passo a passo, tudo naquela ordem, você consegue sim montar o seu. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!